Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quinta-feira, 9 de junho de 2022. Eu sou o Dino e me acompanha o nosso agente duplo com análises técnicas e insights do mundo do hacker, Anderson de Godoy. Olá. E fornecendo a trilha de comentários no estilo improv stand-up, Marcelo Pacheco. Olá, Dino. E no programa de hoje a gente vai flexibilizar um pouquinho o formato para não... diferente um pouquinho das outras versões, que era mais notícias, a gente vai tentar incluir assuntos, curiosidades, vai manter ainda alguma coisa de novidades, de notícias, mas a ideia é, com o tempo, ir trazendo mais conteúdos e tornar mais interessante com conteúdos que realmente possam ser revistos daqui a um ano, que sejam interessantes. A gente aceita e encoraja comentários, dicas, sugestões, xingamentos, o que for, pelos nossos contatos no Instagram e no Twitter, @gotshell, got_shell, tá? E pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. E mês passado eu estava no evento da Fortinet, o Accelerate 2022, que aconteceu em Sunnyvale, nos Estados Unidos. Foi um evento muito legal, porque tinha gente do mundo inteiro, além de que é um evento anual que a Fortinet faz, de palestras e workshops. Teve também a final de uma competição que eles chamam de UFC, que seria o Ultimate Fabric Challenge, que é uma brincadeira aí com aquele outro campeonato, né? E onde competiram todos os finalistas de todas as regiões, então da América Latina, da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania. Então todos os três principais competidores, ou duplas, né, como era geralmente o caso, participando e competindo nessa final lá no quartel-general da Fortinet. Então foi interessante por poder conhecer a sede da empresa lá no Vale do Silício e interagir com profissionais do mundo inteiro de segurança, técnicos, pessoal também da própria Fortinet, com a diretoria de marketing. Foi muito interessante para poder fazer essa troca de experiências, e estou torcendo para que nos próximos anos, ali, esse ano eu acredito que vai ter outra classificatória. Se eu conseguir me classificar no Pan-Americano, eu vou para a final de novo. Não sei se vai ser nos Estados Unidos, mas pode ser. Ele tinha rumores que de repente ia ser na Espanha. Vamos ver, né? Se for em outro lugar, legal, porque daí tem oportunidade de viajar para outro lugar também. Legal. E Dino, como é que funciona realmente essa competição? Ela é prática, teórica, algo assim? Até para explicar aí para o pessoal que está ouvindo, assim, o formato do evento. Ele é inspirado nos campeonatos hackers, né, de Capture the Flag, que seria tipo para capturar a bandeira do time inimigo. Nesse caso, geralmente é em duplas, mas nesse caso, na final, foi individual. É uma prova prática, então nesse evento especificamente a gente tinha que configurar uma rede com várias filiais, né, então matriz, várias filiais se comunicando, e fazer toda a configuração de VPN, de comunicação, de roteamento, BGP. Eu achei bem interessante porque foi um tema bastante prático, coisa que Do dia a a gente dia. usa no dia a dia, exato. Então, a prova funciona, ela é de maneira automática, conforme vai conseguindo alcançar os objetivos, né?
o sistema de avaliação já vai contabilizando a pontuação e isso fica num telão, todo mundo torcendo. Tem até dos diretores da Fortinet que ele passava entrevistando todo mundo para distrair, né? E aí, como é que tá? Né? E esse era o objetivo dele. Eram 21 participantes, é isso? 21 participantes do mundo inteiro, é. Metade era holandês, mas tinha impressionante. Os holandeses estavam dominando, então. Isso, tinha bastante holandês. Mas tinha eu e mais um outro brasileiro, tinha bastante gente do Canadá, da Europa, tinha muita gente, tinha alguns dos Estados Unidos, um da Ásia, eu estou tentando lembrar, mas eu acho que eu não vou dizer de que país Qual país? especificamente, porque eu não lembro. Tinha E, pessoal da Austrália também, então foi bem interessante essa troca de e, informações. e junto com esse evento, o UFC tinha o Accelerate, né? Chegou a ver alguma novidade aí que a Fortinet esteja lançando aí para os próximos meses? Próximo, Isso olhar as foi bem tendências. interessante porque a própria prova do UFC foi em cima da versão 7.2 do FortiManager, dos produtos da Fortinet, que foi lançado, eu acredito que nem um mês antes do evento, né? Então foi interessante porque todo mundo teve que se atualizar, teve que aprender essa nova versão do produto e um monte de coisa de funcionalidade nova que tinha ali. E esse foi a grande novidade do evento e o que eles mostraram foi exatamente as novas funcionalidades da versão 7.2 do FortiOS. Foi bem interessante nesse sentido. Teve o primeiro dia que foi transmitido pela internet, né? Qualquer um poderia assistir, que era o Keynote, então, com o pessoal falando mais a parte de vendas, de mercado, né? Sim. E nos outros dias, todo mundo, existiam alguns treinamentos e workshops presenciais na prática com o pessoal lá. Então, foi bem interessante aprender novas tecnologias e realmente botar a mão na massa com o pessoal top do mundo lá, que desenvolve realmente a aplicação e que está todo dia respirando essas tecnologias. Foi bem interessante. Legal. E a nível de algum lançamento de produto, eu vi que, porque na realidade até eu assisti online, né? Acho que teve o primeiro dia e teve lançamento de alguns produtos, algumas versões novas. Acho que o FortiGate 600F, o 70F foram equipamentos que foram lançados aí também durante o Accelerate. É legal porque traz cada vez mais a evolução dos equipamentos. Isso é uma coisa que eu vejo muito na questão da Fortinet, de capacidade de processamento cada vez maiores em equipamentos teoricamente menores, como diz, né? Ou seja, equipamentos mais que antigamente eram mais SMB, mas hoje já consegue atender um mercado bem mais robusto aí mesmo. Uhum. Isso eles mudaram a estratégia, acho que, se eu não me engano, eles estão usando o processador ARM, né? Sim. Ao invés de Intel para processadores principais. Então, eles estão conseguindo os ASICs, né? Sim. Os processadores específicos deles, eles estão conseguindo focar, ajustar bem sob medida para o que eles precisam, né? Eles conseguem ganhar muita performance ali, né? Que eu acho que é um dos grandes diferenciais da Fortinet, né? Nesse sentido de ter esse hardware otimizado. Isso, e muita coisa tipo o processamento ser dividido entre processadores de aplicação específica, né? Mas teve novidades também em software. Eles lançaram o Forte AI, né, que seria parte de inteligência artificial para identificação de ameaças. Tem bastante coisa também na parte de descoberta e rastreamento de O vulnerabilidades. FortiLDR também tá. Eles estão. E tem bastante coisa também em serviços cloud, né? Então, as a service, né? Então, FortiManager as a service. Todos os produtos parece que eles estão focando bastante nisso e também com a integração com players de AWS, Google, Microsoft para fornecer aplicações cloud, né? E segurança cloud. Então, dá para ver, é legal ver que o
fornecedor, o parceiro que a gente trabalha, continua evoluindo e num ritmo tão acelerado. Eles praticamente lançam uma versão principal do FortiOS, então a 7.0 tinha saído, acho que foi em 2021, não tenho certeza. Eu acredito que sim, em 2022 já saiu a 7.2 com a 7.0 já trouxe todo o conceito de ZTNA, né? Conceito totalmente novo de como encarar um ponto de vista novo para encarar a segurança, né? Segurança da informação, uma abordagem diferente. E agora já lançaram a 7.2, sempre com um produto novo, com funcionalidades novas. Então é interessante ver que eles têm muita gente e não só mantendo assim o que está funcionando. Buscando novas tecnologias e agregando. Tentando se manter à frente. Ao produto, acho que isso é um diferencial, eu acho que isso eu vejo muito na Fortinet, está sempre buscando estar na ponta tecnologicamente, não é à toa que ela está lá, anos líder no Gartner como uma solução. O ZTNA ali é o do Zero Trust que eles usam, né? Zero Trust. Eu vejo bastante isso. Vejo bastante gente utilizando hoje o conceito do ZTNA para fazer esse parte de controle, né? Eu acho Tanto que de aplicações internas como externas. A questão do trabalho em home office acabou também ampliando acelerando esse conceito, porque as pessoas acabaram saindo do castelo, como eu digo, né, daquele ambiente tradicional de proteção para ir para um ambiente híbrido, né, ou seja, fora da organização, né? Então eu acho que não necessariamente fora, mas tu perceber que já não existe mais aquela superfície de isso, ataque, mudou a superfície de ataque, acho que isso aí. Não é mais somente a parte externa da empresa, agora tem o usuário do lado interno também. E ela ampliou muito mais. Então isso te leva a usar uma estratégia onde tu não confia em ninguém, né? Essa é a ideia do Zero Trust. Isso começou com o Google. Eles tinham um conceito, eles chamavam de Beyond Core, né, além da corporação, né, porque o Google, como uma empresa que sempre foi uma empresa de internet, e o pessoal que trabalhava no Google não tinha muito a diferença se o pessoal estava numa localidade ou noutra. Eles consideravam todo o acesso como possivelmente um ataque. Então, eles tinham que validar sempre, mesmo estando dentro da empresa, estando remoto, estando em outro país, numa outra unidade. Ou seja, como a gente usa as ferramentas do Google, basicamente é parecido, claro que tem alguns outros controles a mais, mas é parecido com o pessoal que trabalha lá usa. Então é o mesmo, basicamente o mesmo tipo de autenticação, né? As mesmas tecnologias envolvidas. E esse conceito foi expandido e foi o que surgiu, daí que veio o ZTNA, né? Que é a ideia de que tu não tenha que iniciar um acesso, né? Como às vezes meus pais falam, tu vai entrar na internet, né? Que é um conceito engraçado porque ele não entra mais na internet, né? A gente não sai dela, esse que é o problema. E uma vez, então, vou acessar a empresa, eu vou conectar na VPN. E o ZTNA meio que muda isso. Não, qualquer acesso, ele vai ter que ser verificado individualmente. Eu não vou criar um túnel para depois fazer o acesso. Eu vou simplesmente acessar e se tiver uma política definida para criptografar, para tunelar, isso vai ser aplicado sob demanda. Então torna menos burocrático, né, o acesso à informação e mais seguro também, né, porque tu consegue ter muito mais controle. Esse que é o grande X, né, o grande trunfo, né, de tu conseguir ter uma tecnologia que vai realmente ser adotada, é tornar ela mais segura, mais funcional e mais simples de ser utilizada. Se tu conseguir isso, tu vai, porque muita tecnologia existe, aqui deixa muito mais seguro e agora consegue todas as funcionalidades, mas o cara que vai usar lá na ponta não vai ter que mudar todo o sistema de trabalho dele, ou vai ser muito difícil, a curva de aprendizado vai ser muito íngreme, né? Ele não vai conseguir se adaptar. Esse produto, a não ser que tenha uma motivação, uma outra motivação muito forte, dificilmente vai ser uma coisa que vai pegar.
Então, se a gente consegue juntar funcionalidade, segurança e usabilidade, é ganho. E o ZTNA tem chance de ser isso. Né? Com certeza. Mas seguimos aí, né, Dino? Porque senão nós vamos fazer um programa só sobre ZTNA. Acho que é o próximo. Uma dica aí pode ser uma um dica tema para o nosso próximo podcast aí, como nós estamos mudando esse conceito aí para falar de alguns temas, né? Nós podemos estar falando especificamente aí sobre a tecnologia do ZTNA. Mas a gente aceita dicas, o que vocês tiverem curiosidade ou acharem que é interessante a gente falar, mandem e-mail, contatem a gente lá no Instagram e no Twitter, tá? Com dicas e sugestões do que a gente pode usar como pauta, como tema para os próximos programas. E o que a gente não souber, daqui a pouco nós vamos buscar alguns parceiros aí que possam nos ajudar também. Acho que essa é a ideia principal, né? Trazer pessoas talvez de outros players aí, ou até de outras funcionalidades que possam explanar melhor. Acho que a ideia é disseminar a segurança da informação, né? Então esse é o objetivo do nosso podcast. Então quanto mais dica tiver, melhor ainda. Mas novamente aí, parabenizando o Dino aí por ter participado desse evento aí, né? Que foi um ponto bem importante aí de estar representando a IntegraSul e o Brasil aí no UFC. E voltou vivo, até vendo, não apanhou, né? Sem muitas sequelas. Ano que vem, se tudo der certo, né, vamos lá de novo. Com certeza. Então, tá, beleza. Bom, hoje o tema que a gente escolheu para aprofundar é uma coisa que todo mundo teria que estar sabendo hoje e teria que estar usando, que é autenticação multifator. Né? O MFA, também conhecido como 2FA, né? Mas daí seriam só 2 fatores. Hoje se usa mais o termo MFA como multifator. Né? O interessante e o importante é que tenha sempre mais que um fator de autenticação. Tá? Só para conceituar, geralmente quando a gente quer provar quem a gente é acessando um sistema, a gente pode fazer isso de 3 principais maneiras. Né? Com alguma coisa que a gente sabe, que são senhas, né? Palavras-chave, usuário e senha. Alguma coisa que a gente tem, que pode ser um telefone celular, pode ser um cartão do banco, pode ser um token RSA. Então é alguma coisa que eu possuo e que ninguém mais possua. E alguma coisa que eu sou. Ou seja, que é inerente à minha pessoa, como uma impressão digital, voz, o meu rosto, a impressão tem sistemas biométricos de íris, de retina. Né? Então, que é uma coisa que, teoricamente, ninguém conseguiria copiar porque é único da minha pessoa. Tá? Então, o importante da autenticação multifator é que se use pelo menos 2 desses pilares, né? Não só o que a gente sabe, que é a senha, mas alguma coisa que a gente se é a impressão digital, ou o nosso rosto, ou alguma coisa que a gente tem, pode ser o celular ou algum outro dispositivo. Isso praticamente zera as vulnerabilidades por vazamento de credenciais, né? A pesquisa da Microsoft constatou que a utilização de autenticação multifator preveniu 99,9% dos ataques em contas. Então, se vazar a minha senha ou se alguém descobrir minha senha, se eu tiver um segundo fator, minha conta não vai ser comprometida. Então, a efetividade da autenticação multifator é muito alta. E tem, inclusive, estudos lá que revelam que o resultado são bem claros, né? 81% de todos os vazamentos e senhas fracas resultam em algum tipo de acesso indevido por causa disso. Sim, 81% dos vazamentos são decorrentes de senhas vazadas. Isso, são decorrentes de senhas fracas ou senhas vazadas, né? O roubo de credenciais ou...
o uso de Sim, senha. ou a força bruta, né? De Uhum, repente, é. tentativa, né? De várias senhas. Sim, hoje seria uma forma simples até, na realidade, a utilização do MFA, que pode ajudar muito na segurança das organizações, né. E eu acho que no próprio dia a dia, né, na realidade, se for ver levado para o lado pessoal, questão de redes sociais já tem essa funcionalidade, vários Pode- sistemas têm isso, né, que seria muito interessante que as é, pessoas se conscientizassem e começassem a usar isso como um padrão, né. Na prática, a gente não se dá conta, mas a gente usa autenticação multifator há 15, 20 anos com contas bancárias, pelo menos no Brasil. Sim. Então, O antigo cartãozinho, aquele que tinha os numerozinhos. Os não, números, é. mesmo quando tu tem o teu cartão para sacar dinheiro, tu vai Sim. usar o teu cartão, é assim, é uma coisa que tu tem e uma coisa que Sim, tu sabe, também. né? Para acessar o banco pela internet, então tu tem que ou receber um SMS no celular, ou ter o aplicativo do banco que já vai estar pré-autorizado, Ou eu sou do tempo do cartãozinho já. ou ter o cartão com Isso. os códigos de recuperação offline, né? Então tinha, eu nunca usei desses, mas Hum. tinha alguma coisa assim, Ele tipo, te dava um número e do lado do cartãozinho tinha o isso, que os códigos tinha o que Isso índice, aí, né? olha, não citando nomes, né, mas existem empresas de cartões de crédito que até pouco tempo atrás ainda utilizavam isso, e eu vou dizer, pouco tempo atrás é no máximo 5 anos, Ah, que, bom, então já eh, não, viu, não. ainda tinha, né. Mas o problema é que isso está impresso no cartão, se alguém tirar uma foto, tá, Isso né, aí, tem tem o todas as segundo fator. opções É, daquela senha. Mas hoje é a mesma coisa quando tu recebe, por exemplo, tu cadastra uma conta no Discord, sei lá, né, tem a no opção isso, dos de tu códigos de recuperação, né. isso aí, teus códigos de recuperação. Tu pode baixar aqueles códigos de recuperação, porque em algum momento, se tu não lembrar os teus acessos, tu usa um código de recuperação para Sim, que fazer a seria tua autenticação. o O último último recurso, recurso, isso né. aí. Então, seria um análogo mais ou menos a esse caso dos cartões, né. Então, só Uhum. que é para um cartão de crédito utilizar essa metodologia de autenticação, vamos supor É, assim, né. existem métodos melhores e existem outros tipos de autenticação multifator. Esse é um dos tipos que seria análogo ao OTP, que seria o One Time Password, senha de uso único. Inclusive, alguns dos códigos de recuperação que a gente estava comentando, né? Por exemplo, do Google, pode usar um aplicativo para fazer o segundo fator, mas ele dá aqueles códigos de recuperação. No caso desses do Google, por exemplo, quando tu usa o código uma vez, ele não pode mais ser usado, daí tem que riscar. E a recomendação deles, inclusive, é imprimir isso e guardar num lugar seguro para ser usado só em último caso, né? É os casos dos replay attacks, que eles chamam, né, que é o de Ah, conseguir sim. reproduzir novamente aquela informação, que tu não tem com o one time password. Exato, Então tu botou uma vez aquilo dali, gerou a tua validação e ele foi, inutilizado. E aí tu não consegue mais, reutilizar ou é usar. um pré-requisito, né? Que tu não Uhum. consiga, se alguém estiver escutando, digamos, escutando no É, sentido figurado da coisa, né? é, A comunicação entre tu, a instituição, enfim, né? O usuário, quer dizer, o atacante, né? Conseguiria pegar o usuário, conseguiria pegar a senha e a autenticação multifator. Se ela puder ser reutilizada, não tem para que ter, né? é uma escada, né, parece, o cara tem, N níveis de ataques que ele pode fazer nesse momento das senhas e tal, e aí tu vai, tirando esses níveis conforme tu vai melhorando a tua questão nas senhas, né, com o teu gerenciamento, seja um fator, diante. Por exemplo, nesse caso do o ATP, se o cara tá utilizando, acaba por ali, que ele já Uhum, não tem mais como reproduzir aquela mesma informação que tu tem o controle, exato. acaba naquele momento. Essa que é a ideia. Outras maneiras de fazer multifator que são bastante utilizadas é SMS. Isso é um dos mais utilizados hoje em dia, porque geralmente a gente tem uma linha de telefone que a gente pode receber uma mensagem com código. Isso todo mundo já utilizou. Tem problemas porque
né, SIM swap, né, que é quando consegue transferir o teu número para um chip novo, porque alguém, ou por algum funcionário mal intencionado da própria operadora, faça essa transferência, né? Eu não gosto muito do termo clonagem, porque na verdade não clona, né? Ninguém clona celular. Eles transferem o teu número para um chip novo, né? E isso a operadora pode fazer. Então pode ser um funcionário mal intencionado ou às vezes até engenharia social. Eu ligo lá para a operadora e digo, conto uma história triste que meu celular deu problema, perdi ou roubaram, alguma coisa assim, estou precisando ativar um chip novo. Tem essa possibilidade de essa vulnerabilidade, digamos assim, nesse processo. Teria o do man in the middle também, né, o que nem aconteceu aquela vez no H2HC, em que estava todo mundo preocupado em tirar do modo avião o seu celular, porque o pessoal estava com uma antena fake dentro do evento Isso fazendo era a captura. rumor. Isso era o rumor, justamente. Não se Ninguém. sabia se era É, verdade ou não. Quando tu tá num ambiente principalmente no hostil, Hackers to hostil. Hackers, né, hostil, em que tu sabe que o pessoal pode ter esta capacidade, eu acredito plenamente que sim, isso acontecer, né. Não É, não Sim, digo mas não é que não. o eu, ambiente normal. Não é o mais comum. eu discordo um pouco porque eu acho que a gente tem que sempre agir como se fosse. O ambiente hostil. Porque nesse caso o ambiente é hostil porque, né, É, nós como alvos não somos tão interessantes, digamos aham, assim. sim, Mas para uma pessoa que, sei lá, alguém que tem acesso às contas de banco de uma empresa, o diretor de uma empresa, é sempre um ambiente hostil porque, principalmente para ataques direcionados. sim. Então, eu não acho que é uma coisa que a gente pode se dar luxo. É uma preo Existem técnicas, mas assim, é extremamente incomum e muito difícil de implementar, fazer o man in the middle, como o Anderson Porque citou. daí entraria o SSS7, que é o sim, Teria comunicação que que as antenas baixar. utilizam, é é uma mais probabilidade complicado, muito pequena. mas não há a Sim, Não é mas impossibilidade de ocorrer. impossível, mas assim, primeiro teria que fazer o usuário conectar numa rede 2G ou 1G, não, 2G, né? Porque 3G e 4G, 5G, enfim, tem criptografia, né? Teria que conseguir fazer com que esse celular não conseguisse enxergar nenhuma outra rede A não ser a dele, de maior, de uma geração né. posterior. Existem muitas variáveis ali que tem que dar bem certinho para conseguir fazer esse tipo de ataque, e existem maneiras muito mais fáceis. Essa que é a questão. De repente, é a questão se perguntar, do risco e Hã, probabilidade e risco, né, ou seja, a é, probabilidade é muito sim. tem que pequena. equilibrar. É, Mas, obviamente, não é a mais segura através do é. SMS receber o No código de caso do autenticação. SMS, o mais fácil é alguém roubou teu celular. Então, antes de botar uma antena, tentar fazer um man in the middle, alguém vai lá e vai roubar teu celular. Sim. Subornar, ou, enfim, alguém da operadora, ou de repente até uma engenharia social no operador, ou uma engenharia social, inclusive, com o dono do telefone. Ó, me manda o código aí que tu vai ganhar um prêmio, sei lá, né? Inventa uma historinha. Existem maneiras mais fáceis. De qualquer maneira, o SMS, mesmo que alguém roubar teu celular, não, mas meu celular é criptografado, tem senha, tem, né? Apesar de que agora eles estão roubando enquanto está usando para não bloquear a tela, mas digamos que se tivesse bloqueado, pega esse chip, bota em outro celular e recebe SMS, né? Quer dizer, se tu não conseguir cancelar a tua linha a tempo, né, ainda existe essa vulnerabilidade. Por isso que eu recomendo setar o PIN no chip, né, não só no celular. Ou seja, sempre que tu liga ao celular, ele vai pedir o PIN do chip para poder acessar a rede de telefonia. Então isso eu acho que é um recurso interessante a se recomendar. Tem um caso interessante que foi inclusive nos ataques que aconteceram aquela vez com o roubo das informações do Sérgio Moro, do Da Dalton la lá, como é que é?
Uhum. O Dallagnol, não me lembro Dallagnol, o nome. Dallagnol, é. Isso. E que o pessoal fez a Ah, sim. requisição da chave de recuperação através de ligação. Só que, para receber a ligação não tinha como, né, ia Secretária cair eletrônica. isso aí. Aí eles fizeram a ligação com o próprio número para os juízes ali, no caso, na época, né, para que aquela ligação caísse no correio de mensagem, e aí no correio de mensagem que tinha uma senha padrão 0000, eles acessavam e conseguiam fazer a recuperação da senha. Então também tem esse método aí de bypass, né, esse de Sim. Resumo da novela SMS é muito melhor do que nada. Quer dizer, muito melhor do que só uma senha. Infinitamente melhor. Infinitamente é um número muito grande, mas é muito melhor do que não ter um segundo fator. Mas, se possível, evitar. Né? Até a mesma coisa é tu receber um código no e-mail. Né? Quer dizer, se o e-mail foi comprometido, né, está comprometido o segundo fator também. Métodos mais seguros, mais avançados. Então tem o OTP, que eu tinha comentado antes, o One Time Password, tem esses por códigos impressos ou num cartão, mas hoje é muito comum aplicativos como o Google Authenticator, Alt, o próprio Duo faz isso, o Microsoft Authenticator, existe uma pletora de aplicativos que fazem esse tipo de autenticação. Basicamente, ele tem uma sincronização ali com o relógio e uma relação de confiança com o serviço que está tentando acessar, e ele gera um número de 6 dígitos, geralmente, que vai ter que ser verificado pelo serviço que tu está acessando. E esse código ele vai mudar lá de 10 em 10 segundos. Esse código de 6 dígitos vai mudar. Então, se eu tentar usar o código de agora daqui a 10 minutos, ele não vai mais ser um código válido, né? Por isso que tem outro nome também que se usa, que é TOTP, Time Based One Time Password, né? A senha de uso único pelo tempo, né? Com base no tempo. Esse é um dos métodos mais comuns usados hoje em dia e ele é relativamente seguro. Relativamente seguro porque, né, ainda existem maneiras de burlar. Bem mais difícil que SMS, que o segundo fator por e-mail, que o cartãozinho que o Pacheco comentou, mas ainda, né, é possível. Anderson, tu tinha comentado antes comigo de algumas técnicas. Eu até fiz uma demonstração isso no longínquos 2019. 2019, 2019. numa palestra de interceptar, né? Ou seja, fazer um man in the middle de autenticação multifator, né? De conseguir fazer, claro que precisa uma orquestração muito maior do que simplesmente tu capturar a senha do usuário, né? Tem que o atacante tem que fazer o acesso no mesmo momento que o usuário está acessando para capturar aquela autenticação multifator, né? Mas é possível fazer, né? Basicamente usando um site falso e sincronizando essa requisição do segundo fator, É, burlar na também. questão dos ataques a multifator, existem algumas variantes, né. A gente até no primeiro episódio lá, a gente tinha comentado, sobre um caso de um ataque que tinha acontecido, que a empresa utilizava, que era uma empresa terceira do dentro do que possuía acesso a dados do governo americano, se não me engano, que tinha sido invadido, né. Eles utilizavam multifator de autenticação, mas, havia a configuração errada. Que aí por, N tentativas ou falhas, ele deixava fazer o bypass. Então, tipo, foi uma falha obviamente humana de configuração da ferramenta, da utilização daquela ferramenta, em que ele em algum momento ele deixava tu fazer o bypass. Uma das técnicas seria justamente essa, né, uma fraqueza do multifator em configuração, uma falha dele, realmente que tu consiga fazer, burlar ele, que ele não te solicita.
bypass diretamente do multifator, quando ele usa alguma técnica que tenha acesso persistente, sem o multifator, de alguma maneira, seja por e-mail ou até mesmo acesso à sessão de algum usuário, né, coisa que ele possa estar já com aquela autenticação feita. Por exemplo, que nem eu uso dentro do meu WhatsApp, o segundo fator, que é através da digital. Só que ele tem um tempo limite dentro dessa autenticação novamente que eu uso. Então, se em 2 minutos ele ficar fechado e não tiver nenhuma interação no aplicativo, ele solicita novamente. Porque se nesse momento ocorrer o acesso por um terceiro ou o roubo, o que nem é o caso dos celulares, que hoje o pessoal tá até mesmo procura fazer o roubo no momento que tu tá fazendo a utilização, né, porque tu já tá com aquelas sessões ativas, e aí tu tem esse tempo que, geralmente os aplicativos têm, né, não tem como ser menos de 1 minuto, alguma coisa assim. É, não é que não tem, mas é que por Sim, melhoria e não por, é né, prático. por ser prático, não tem esse tempo menor do que 1 minuto, tu fica com aquela sessão ativa, né. Se nesse tempo conseguir o acesso, tu também, né, não vai precisar fazer a reautenticação desse caso aí. Mas a que mais, depois a gente vai falar ainda sobre o Web Alpha ali, no caso, Uhum. É que em existem que maneiras mais seguras de fazer, né. mais seguras de fazer, justamente. Mas, também teria como fazer, nesse caso do Web Alpha, seria da mesma forma, né, que tu acessaria onde o cara já está autenticado para fazer o acesso específico naquele momento. Seria o session reuse lá, em que ele já tem aquela sessão ativa e tu vai, de alguma maneira, acessar o eu acho que, na verdade, eu acho que todos, se enquadrariam nesse session reuse, se for ver, né. Eu deixa eu É que eu tem acredito que o WebAuthn eu não sei detalhes da implementação, mas eu acho que não, porque a sessão, ela não é autenticada só por uma chave de sessão que pode ser copiada, ela é autenticada pelo segundo fator que tem que estar conectado diretamente no dispositivo, né. Depois uhum. eu explico um pouquinho É, melhor isso, mas eu não sei, pelo menos pode ser que tenha uma falha na implementação do serviço, né, o site, por exemplo, que utiliza essa tecnologia, que aceita uma chave de sessão antiga, sem revalidar. algumas das técnicas, tá, as mais utilizadas hoje. Bypass diretamente do MFA. É quando o Uhum. atacante, ele usa a técnica que tem, pra ganhar um acesso persistente, então ao celular, ao e-mail, sei lá, seja o local onde ele tem. Em que ele, a partir do momento que ele ganhou aquele acesso, ele use algum aplicativo ou alguma informação que ele consiga capturar o tráfego daquele dado. Daí seja o SMS, daí ele vai fazer a captura do código, né, e aí ele vai conseguir então, tipo assim, ele precisa ter diretamente acesso já ter conseguido algum acesso de alguma maneira àquela informação. A exploração de MFAs autorizados, as exceções de explorações, no caso, porque são encontrar contas que não estejam dentro de uma organização, porque, sempre quando a gente tem que pensar no caso de uma empresa, né. Tu não vai fazer o ataque direcionado a uma pessoa, a não ser que ela seja uma pessoa muito influente, e aí vão ser outras técnicas utilizadas. Mas no caso de uma empresa, a gente vai ter que procurar o quê? Uma conta em que ela não tenha o MFA ativo. Então a exploração autorizada de uma exceção do MFA ocorre, né, na verdade, quando, um usuário específico dentro de uma organização, ela tem uma exceção justamente para aquele dispositivo, né, ele não vai utilizar.
E a outra questão, outra vulnerabilidade mais, comum seria o do session reuse, que é, eu acho que o que mais ocorre no padrão. Aquela anterior é que nem deixar a chave embaixo do tapete, assim. Basicamente é isso aí, o bypass direto do MFA, né, Tá certo. no caso. Outros métodos, né, que a gente conhece, biométrico, né, então vai ser uma digital, uma foto, alguma coisa, né? Um dispositivo que a gente possua, e isso existe, acho que o mais comum é o YubiKey, né, que é implementa o padrão FIDO2. Uma vez se usava, eu acho que, eu não sei se ainda a conta do Banrisul ainda usa o cartão como autenticação RSA, mas é um método também que é extremamente seguro, e tu precisa usar um leitor de cartão ou um token RSA para autenticar as transações, né? Então, criptografia assíncrona, assinatura com PKI e tal, é bem seguro também. E hoje a gente tem maneiras mais acessíveis, ou mais acessíveis no sentido de usabilidade, de facilidade, que é o que o Anderson tinha comentado antes, que é o WebAuthn, que é um novo padrão, um padrão público, um consórcio de empresas definiu esse padrão, entre eles o do Security, que a gente trabalha que é uma empresa que faz, uma empresa hoje está sob o guarda-chuva da Cisco, mas é uma empresa que faz especializada em autenticação multifator, né, que faz essa autenticação por um push, que também eu até não mencionei antes, mas é uma maneira de tu, ao invés de tu ter que digitar um código ou pegar o código, copiar e colar em algum outro lugar, ele simplesmente, tu recebe um push no celular, né, uma notificação no celular que tu vai dizer, tu acessando sim ou não. Né? Então o Google usa isso, o Facebook, o Duo implementa isso também. O bom dessa técnica é que, tu pode obrigar o usuário a ter uma autenticação por digital no equipamento, né, no telefone celular, por exemplo. Então, tu está garantindo um dos fatores que seria o que tu é. Outro fator que é o aparelho celular em si, que é o que tu tem. E então, após autenticar com a digital, tu vai dizer que se era tu que estava fazendo aquele acesso. Se usar usuário e senha, então são 3 fatores. Nesse caso, é bastante seguro porque está usando 3 fatores, né, de autenticação. Mas tem que responder aquele push. E existe o WebAuthn, ele pode usar o equipamento YubiKey, né, que é tipo um token que liga na porta USB ou que aproxima via NFC do equipamento, ou tem alguns notebooks mais novos que usam a webcam para fazer uma verificação do teu rosto, sempre associado ao dispositivo em si. Quer dizer, sempre que eu uso a digital no telefone ou a autenticação pelo rosto, essa não é a imagem do meu rosto, a imagem da minha digital que é transmitida e autenticada lá no Google, no Facebook. Essa autenticação, essa verificação de digital, da biometria, ela é feita no dispositivo, localmente. Nunca é a relação de confiança é entre o dispositivo e o serviço que eu estou acessando e entre o dispositivo e o usuário, né? Então nunca é transmitida essa informação. Por isso que também é difícil de copiar ou interceptar essas informações. Então, essa autenticação do dispositivo com o usuário, o WebAuthn, ele obriga a autenticação ou com o YubiKey ou com o celular, ou seja próximo fisicamente do equipamento que está acessando o recurso. Então, traduzindo, né? Eu estou acessando um site, digamos que eu estou acessando um serviço lá do Google e eu estou usando esse tipo de multifator WebAuthn. O Google vai pedir para o meu browser para me autenticar, para usar esse protocolo para me autenticar. O browser, ele vai ou pedir para que eu insira
na USB do equipamento que está instalado o browser o token, ou seja, diretamente, ele não pode ser pela rede, ele tem que ser no mesmo dispositivo, ou existem implementações que tanto a Google quanto a Apple fizeram, que eu preciso responder uma notificação no celular, dizendo sim ou não, porém o celular vai validar isso com o computador através de Bluetooth, ou seja, tem que estar próximo. Eu não consigo fazer isso pela internet. Tá? Então isso digamos assim, é o estado da arte em segurança de autenticação, porque eu não consigo fazer remoto. Se alguém interceptar, alguém estiver em outro lugar, tentando interceptar essa minha, ou me mandar, autentica aí para mim, aprova aí para mim, ou me manda o código, né? Está remoto, se fosse só um código, ou simplesmente dizer sim ou não no equipamento, eu até consigo fazer isso por engenharia social. Usando esse protocolo, esse padrão, eu não consigo porque eu preciso estar fisicamente próximo ao equipamento que está acessando o serviço. Tá? Então, hoje é considerado o standard. E quem implementa isso tem os padrões FIDO 2, né, que é do YubiKey, ou tem outros fabricantes, acho que a Fortinet, inclusive, está produzindo, está lançando equipamentos com esses protocolos. Android e OS já implementam, o Windows tem o Windows Hello, né, que já vem em alguns equipamentos tem uma webcam, tem um sensor de profundidade na webcam, que ou seja, se eu mostrar uma foto da pessoa, ele não vai funcionar, né, ele tem que conseguir perceber profundidade, né, no rosto, ele tem que conseguir enxergar o rosto em 3D, daí vai autenticar em leitor digital, em equipamentos, e esses equipamentos, os notebooks mais novos, eles têm um hardware dedicado que é o TPM, Trust Platform Module, ou algo do tipo, deixa eu confirmar aqui. Eu acredito que seja isso, se não for, vocês me corrijam da próxima vez. É legal porque esse do WebAuthn ali, ele consegue evitar um outro tipo de ataque, eu lembrei agora, que é o Push Notification Spamming, né, em que o cara pode enviar um spam de notificações push para vários usuários, até que algum aceite sem saber o Tá? que ele tá aceitando ou não, né. Então, tipo assim, o cara pode estar liberando o acesso à VPN, sei lá, né, a rede, alguma coisa, e ele vai aprovar Alguém que sempre vai clicar, se for, né? alguém sempre vai clicar, ainda mais se é É, uma lista bastante grande de pessoas exato. que ele tem, né. Então É, ele e evita esse tipo de problema, porque tu precisa estar fisicamente perto, pronto, né. e dependendo da implementação do MFA, é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa tem que ficar autorizando várias vezes por dia o multifator, vira uma coisa automática. Isso E aí, daí em vem algum uma momento vai notificação, a pessoa vai lá, ou Você nem olha o que está fazendo. é, tá né? habilitando. Não, toda vez já vira uma coisa automática. Ou pode ser concomitante com um acesso legítimo. Então, e daí veio 2 notificações, daí eu aceitei as 2, né? Então, tem que cuidar também na implementação de uma solução de autenticação multifator, para que não aconteça de usuário ter que estar toda hora confirmando alguma coisa, né? Bom, gente, moral da história. Autenticação multifator, mesmo com falhas, com maneiras eventualmente de burlar algum desses métodos, qualquer um desses métodos é muito melhor do que não utilizar nada. Então, sempre, sempre, sempre usar a autenticação multifator quando estiver disponível, e se não estiver disponível, existem outras maneiras de a gente se manter seguro. Se tiver, eu acho que o Anderson tinha me comentado antes, né, que tem o Auth, né, que é vários sites, tem opção de autenticar usando uma conta do Google, do Facebook. Então, a conta do Google e do Facebook, estando com autenticação multifator, isso é sempre vantagem. Então, sempre, ao invés de ter que criar uma senha nova, usa a autenticação, delega essa responsabilidade para o Google, para o Facebook. Né? Então, isso é uma boa abordagem para contas que
sempre que estiver disponível é interessante utilizar. Mesmo que for mais simples, SMS por e-mail, sempre habilite a autenticação multifator. Se não tiver autenticação multifator, usa um gerenciador de senhas e bota uma senha ridícula de grande, tipo, né? Bota lá uns 20 caracteres para mais. Não... e que seja única, né? Que não... A questão de senhas grandes e complexas já caiu em desuso, né? É possível a quebra dessas senhas hoje com o Não, poder claro, computacional. se a senha vazar, ela vazou, não importa E o tamanho vazou, dela. não importa o tamanho Né? dela. Mas é O, melhor do que não que eu acho ter que 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. exato. A questão é, e eu acho que isso é interessante a gente deixar para um próximo encontro, para a gente elaborar mais esse assunto, mas obviamente, senhas diferentes para cada serviço, né? E senha, hoje em dia eu digo que senha, tu tem que decorar 2, 3 senhas, que é a senha do teu gerenciador de senhas, né? Que inclusive tem que estar com autenticação multifator, né? Porque ali onde estão é a cesta que estão todos os teus ovos, né? De repente é a senha do banco, algumas senhas a gente tem que lembrar. Senha de site de compra, de rede social, a gente não tem nem que saber, eu não tenho que conseguir lembrar aquela senha. Se eu conseguir lembrar aquela senha, ela não é boa. Se a senha... Porque se ela tiver até 8, até 10 caracteres, mesmo que ela for totalmente aleatória, em um tempo razoável, com um computador pessoal, a gente consegue quebrar. Então, a senha tem que ser totalmente aleatória, cumprida, única, né? Só para aquele serviço, e não tem que ser lembrada por ninguém. Ela tem que estar no gerenciador. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa a respeito que se fala de passwordless, né? Ou sem acesso aos serviços sem senhas, que é a ideia de utilizar. Como a gente tem 3 maneiras de autenticar um usuário, né? Que é o que você sabe, o que é e o que se tem, né? Então, geralmente a gente usa o que se sabe, que é a senha, e o que se tem ou o que se é como um segundo fator. Porém, a gente pode usar os 2 outros, né? O que se tem e o que se é. Por exemplo, um celular, eu autentico usando uma digital, eu estou combinando o que eu tenho, que é o aparelho de celular, com o que eu sou, que é a digital. E isso está sendo usado, esse tipo de abordagem, para não usar mais senhas. E o futuro, quando isso se tornar uma coisa fácil e intuitiva para todo mundo, vai ser que a gente não vai mais ter senhas. A gente simplesmente vai ter os dispositivos. Um exemplo é o próprio WhatsApp. Tu tinha citado. Né? Existe a opção de tu definir uma senha no WhatsApp, que é até uma boa prática, né? Mas isso é o segundo fator. Né? A tua conta de WhatsApp está atrelada ao teu número de telefone, que é uma coisa que tu tem. Né? Então, isso, desde o início do WhatsApp, a autenticação sempre foi sem senha, né? Por padrão. E isso é ok. Isso pode ser uma abordagem. Né? A não ser que meus colegas tenham mais algum assunto, algum comentário. Era isso? Acho que é isso. Tu já deu a dica aí, né? Use o MFA. Então tá certo. Bom, gente, por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio e até logo. Então tá, até logo e até o nosso próximo podcast. É isso aí, valeu pessoal, até mais.